Neste segundo capítulo da nossa websérie, nós iremos falar a respeito da dimensão epistemológica no processo investigativo, que foi abordada na disciplina ministrada pelo professor Amarildo Menezes, a partir da perspectiva de 3 estudantes que tiveram imersos nessa disciplina. Mas antes de nós começarmos a apresentar a fala desses estudantes, é importante a gente destacar algumas questões que foram abordadas anteriormente a essa fala desses estudantes. Primeiramente, é importante a gente ressaltar que durante a disciplina nós tivemos a participação de alguns outros pesquisadores que estiveram falando a respeito do seu próprio processo de construção. E durante essa base epistemológica, um desses pesquisadores falou a respeito de como foi a construção de sua base epistemológica na área do ensino, a fim de instigar nós, estudantes, a também registrarmos os nossos momentos reflexivos em cartas que teorizavam esses conhecimentos e que serviram de sustentação ao problema que nós nos predispusemos a investigar no nosso próprio projeto de pesquisa. Assim, 3 perguntas também estiveram norteando todo esse processo durante esta dimensão epistemológica, como, por exemplo, que problema eu me predisponho a investigar? Que paralelo eu estabeleço entre os conceitos que sustentam o meu envolvimento pessoal, a minha relação com uma determinada corrente de pensamento e uma tendência no campo investigativo no ensino? Que representação consigo fazer do processo dialógico que experienciei com os autores que fundamentam e dão sentido ao problema que elaborei para investigar? Ao revisitar o meu projeto de vida, o que se aproxima e o que se afasta das primeiras 2 reflexões? Então, a partir dessas 3 perguntas, os estudantes puderam, assim, fazer as suas próprias construções, olhar para o seu projeto de pesquisa, olhar para os autores e fazer esse diálogo e trazer esse debate para a sala de aula durante esse período que nós estivemos trabalhando nesta disciplina. Então, para a gente finalizar essa parte dessa websérie, ficaremos agora com a fala desses 3 estudantes que irão, então, trazer as suas perspectivas, as suas vivências, as suas experiências durante esse processo. Nós esperamos que vocês gostem, que vocês aproveitem, então, esse segundo capítulo dessa websérie. A epistemologia, por tratar da origem do conhecimento, é um campo vasto de estudo das várias áreas, na medida em que lança luzes para evidenciar o entendimento da prática docente e das intervenções a serem realizadas frente à complexidade do processo de ensino-aprendizagem. De uma maneira geral, podemos dizer que a epistemologia é o campo da filosofia que estuda as diferentes formas pelas quais o ser humano adquire conhecimento. Esse conhecimento, dentro da discussão epistemológica, é tido como genuíno e verdadeiro. A epistemologia se configura em torno de 3 questões principais. O que é conhecimento? Quais são as fontes de conhecimento? E quais as possibilidades e limitações do conhecimento? Na nossa disciplina de dimensões paradigmáticas da pesquisa e tendências investigativas no ensino, fomos instigados a pensar sobre o problema que pretendemos investigar e analisar como estabelecemos um paralelo entre ele e os conceitos que o sustentam. Nesse sentido, tivemos que considerar tanto o nosso envolvimento pessoal quanto a relação que estabelecemos com os autores que fundamentam e dão sentido ao problema que elaboramos para investigar. Eu considero que esse processo foi extremamente importante para mim, principalmente pelo fato de me fazer refletir sobre as bases teóricas e os autores com os quais eu tenho dialogado ao longo da minha caminhada como professor pesquisador. Algo que me marcou muito na disciplina foi a fala do professor Amarildo sobre sermos legitimadores de verdades e da necessidade de ter clareza de nossas crenças. Por que eu estou adotando essa linha de pensamento no meu projeto? Que postura eu assumo enquanto professor pesquisador? Pensar a dimensão epistemológica me fez perceber a relação que eu estabeleço com um conhecimento já produzido pela temática que me propõe a pesquisar, para exercitar o meu conhecer enquanto pesquisador e as possibilidades de construção de novos conhecimentos que meu estudo poderá gerar. A dimensão epistemológica nos garante uma imersão em teorias consistentes e rigorosas, que sustentam e são adequadas ao problema de pesquisa,
tornando o trabalho autêntico e seguro, para que seja considerado ciência em uma perspectiva acadêmica. A sua relação com a pesquisa vai muito além do vir a ser, pois estabelece uma verdadeira relação entre teoria e prática, justificando, por fim, a construção do conhecimento, estabelecendo critérios para afirmar que algo é conhecido e justificado. É importante, no ato da escrita, um diálogo entre o escritor e o teórico, para que o estudo seja fiel ao pensamento do autor, mas sustentado por estudos pioneiros. Uma boa dimensão epistemológica procura estabelecer um paralelo entre os conceitos que sustentam o estudo, além de considerar o envolvimento pessoal e a relação dialógica com determinada corrente de pensamento, dando sentido ao problema elaborado para investigar. Ao pensar a dimensão epistemológica, pode ser necessário fazer-se o seguinte questionamento: quais as condições necessárias e suficientes para o resultado de uma afirmação específica? A base epistemológica de uma pesquisa diz tudo sobre o trabalho. Ela traz consigo, mesmo que intrinsecamente, o lugar de fala do pesquisador. Traz à tona aspectos da dimensão ontológica, lá das vivências do pesquisador e até na sua própria formação como ser humano. E, além disso, conduz o caminhar da dimensão metodológica, pois são os autores dessa base epistemológica que nortearão os passos a serem tomados na construção de tal pesquisa. Falar diretamente sobre essa base epistemológica da pesquisa não é somente uma parte lá do processo de validação, mas é um momento que o pesquisador expõe os autores que sustentam toda a sua pesquisa e também o seu professorar no seu fazer, na sua sala de aula. Interessante comentar aqui também que é no problema de pesquisa que surgem esses autores que dão e darão suporte à fala do pesquisador. Quero dizer que esse problema de pesquisa ele se faz importante não apenas para justificar o tema que será abordado, mas também para posicionar o pesquisador em uma das tendências atuais de pesquisa. E tendo como finalidade a promoção de um ensino tecnológico, que é o qual estamos abordando e o qual eu me vejo em processo de formação, eu posso citar que as pesquisas nesse enfoque, elas tendem a apresentar bases epistemológicas que visam a formação de cidadãos críticos e reflexivos, tendo como base o uso de tecnologias, sejam essas digitais ou não. Como exemplo, eu posso aqui citar o que está bem próximo do meu fazer, é pesquisa com bases fundamentadas em David Ausubel, o qual discute a teoria da aprendizagem significativa, que é uma teoria que pode requerer ações para promover um ensino tecnológico. Como exemplo, posso citar também o uso do teatro científico como um organizador prévio, ou também o uso de metodologias ativas que buscam um maior engajamento do aluno no seu processo de ensino e aprendizagem.